Fala pessoal, Leonardo Vieira aqui e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre economia e o assunto vai ser o que a Bolsa de Valores tem a ver com a minha vida. E aí a gente vai trazer essa questão por quê? A gente viu que desde que o Lula foi eleito, o mercado brasileiro, a Bolsa de Valores brasileira, já perdeu o equivalente a R$ 500 bilhões em valor de mercado. E aí a gente fica indagando sobre isso. Tem muita gente que fala que não tem nada a ver, que o Lula tá certo mesmo, que o mercado é uma entidade do mal. Tem muita gente que fala que não tem nada a ver com a minha vida, não influencia em nada e tá tudo bem, então tá tudo certo. A gente precisa entender um pouquinho sobre como que isso impacta cada um de nós. Primeiro, a gente tem que entender o que é esse movimento, porque normalmente, quando a bolsa de valores cai, o dólar sobe. Quando a gente vê esse movimento atrelado à incerteza política, a gente vê o movimento de várias fábricas, só nesse mês de janeiro já teve muita gente sendo demitido, demissões em massa e de várias empresas diferentes, a gente percebe que o cenário futuro ele é incerto. E aí o que acontece? Na Bolsa de Valores, muitas vezes os movimentos acontecem por conta de notícias ou de expectativa de notícias. A gente vê que a economia pode estar começando a apresentar sinais de recessão, sinais de quebra. E o que acontece? O investidor ele pega, vende as empresas, as ações que ele tem em bolsa para comprar dólar. Por isso que normalmente a bolsa cai e o dólar sobe. É o movimento das pessoas, dos investidores, tirando o dinheiro deles de algumas empresas para mandar o dinheiro para fora. É esse o movimento que acontece. E o primeiro ponto que a gente precisa observar é que isso normalmente é um termômetro. O mercado de ações ele é muito dinâmico, ele é muito volátil, então as pessoas tendem a fazer negociações o tempo todo, todos os dias, de acordo com a economia. E é uma ilusão a gente pensar que não tem nada a ver, porque da mesma forma que existe a ação da Petrobras, essa ação ela representa uma fração da própria empresa. Então, se a empresa ela vai bem, as ações elas vão performar bem. Da mesma forma, se a empresa acaba indo mal, não paga dividendos, começa a ter problemas financeiros, a ação ela vai refletir essa questão da empresa. Então, o primeiro ponto é a gente vê que quando existe esse movimento, é um sinal de alerta. A gente tem que entender que os próximos tempos vão ser difíceis e os primeiros investidores, as primeiras pessoas que vão começar a se atentar a isso são justamente os investidores que têm dinheiro e sofrem muito sobre essa volatilidade. O outro aspecto, quando você acaba adquirindo uma ação, você se torna sócio de uma empresa. E em alguns casos, de acordo com as ações preferenciais, você ganha direito a voto também. Então, quando muita gente tem essa questão, divide a responsabilidade do voto nas empresas, e as empresas começam a performar mal, os acionistas eles começam a cobrar essas empresas. De que forma? Cobrando eficiência, começam a entrar em contato nas assembleias. E aí, um dos caminhos que as empresas normalmente têm para poder melhorar a performance seria reduzir os custos. E o primeiro custo que as empresas enxergam é a questão dos trabalhadores, dos empregados. Então, se o mercado não está indo bem, eu vou vender pouco, eu começo a enxugar a minha linha de produção, começo a demitir gente. Por isso que é tão comum nessas empresas. A gente viu a questão recentemente, as big techs, as grandes empresas na área de informática, elas demitindo muita gente. Por quê? Porque os resultados têm sido fracos nesses últimos tempos e têm sido pressionados por melhores resultados. E para isso elas precisam cortar custos. Esse é um dos pontos que a gente vê. Então, quando o mercado da Bolsa de Valores começa a ir mal, isso normalmente costuma demonstrar uma fraqueza, uma fragilidade que vai gerar demissões. E a gente já começa a observar isso. Várias empresas já estão demitindo muita gente. Outro aspecto, o governo ele influencia bastante na questão dos rumos que a Bolsa de Valores acaba tomando. Como a gente vê na questão da Petrobras. Quando a Petrobras chegou no fundo do poço em 2016, chegou aquela quebradeira, vários escândalos de corrupção, isso não apenas impactou os próprios acionistas. Como a Petrobras é uma empresa estatal e sofre muita influência dos governos, do governo no caso, que tiver em vigência, isso acaba se refletindo muito nas medidas que a empresa acaba tomando. E aí, a Petrobras, ela também possui o equivalente das ações que seriam aqui no mercado nacional, também possui isso no mercado estrangeiro. E muita gente nos Estados Unidos comprou as ações da Petrobras pelo histórico de solidez, por confiança e tudo. E aí, o que acontece? Quando teve essa quebradeira e foi provado a questão do petrolão e todos aqueles escândalos de corrupção, os
americanos eles acabaram entrando na justiça contra a Petrobras para poder receber um ressarcimento, porque eles foram lesados, eles foram enganados pelo governo. E aí o que que acontece? Até hoje a gente ainda está pagando a dívida que a Petrobras gerou lá atrás. Não só na questão da perda de valor, não só a questão das ingerências, mas também a gente está tendo que pagar o calote que a Petrobras de uma certa forma, é um calote que a Petrobras acabou gerando nesses investidores de fora. Então a gente vê que está tudo conectado de uma forma ou de outra. A gente vê também esse movimento que está acontecendo. Os investidores deixando de investir aqui, tirando dinheiro e começando a investir lá fora, começando a comprar mais dólar, subiu o preço do dólar. E aí a gente vê que tem vários produtos, principalmente de tecnologia, que são importados. Então muito do que acaba acontecendo aqui, muitos dos produtos que são comercializados no Brasil, eles têm pelo menos uma parte, pelo menos alguns componentes que são importados. E isso acaba elevando o preço também. E no final das contas acaba gerando inflação. Então tudo a gente percebe que está conectado. Essa falácia de achar que o mercado não tem importância para mim, ele pode cair, pode desabar, não importa. A gente vê que acontece muitos problemas. Outra coisa, as empresas, elas normalmente, elas captam recursos através do mercado de ações. Se os investidores não estão confiantes com o mercado aqui do Brasil, eles deixam de fazer aportes, eles deixam de investir, deixam de colocar o dinheiro aqui. Então, se existem outras empresas que queriam expandir, que queriam prosperar e precisavam captar dinheiro para poder fazer essas expansões, não vão poder mais fazer isso. Por quê? Porque os investidores de fora não vão mais querer trazer, não vão querer mais investir. E muitas vezes até o investidor interno mesmo, até os brasileiros começam a tirar dinheiro e começam a investir lá fora. Por quê? Porque não tem mais a confiança que tinha no mercado brasileiro. Então isso é uma pincelada para a gente entender mais ou menos o que acontece e como que a Bolsa de Valores acaba impactando sim na nossa vida. Às vezes a gente pode levar um pouco mais de tempo para sentir, para perceber isso. Mas quem está mais atento começa já a ver os sinais e ver a direção que o país está tomando. Por isso, quando você vê outras pessoas falando assim, não importa, mostra esse vídeo, compartilha, fala, olha, isso impacta sim na nossa vida. A bolsa de valores, a questão do custo, o preço do dólar, impacta no custo dos combustíveis também. Então, não é essa ilusão de, não tem nada a ver, tá tudo desconectado. A gente percebe que sim, tem impacto e afeta a nossa vida, certinho? Por esse vídeo é isso, forte abraço, até a próxima.